Eu não vejo nada que me prove que é preciso uma pena acessória de perda de nacionalidade. Nada, rigorosamente nada. Não há nenhum dado, nenhum na realidade. Não é uma questão além de ser dado, inconstitucional, nem de... isto não é uma república das bananas. Aquilo que a Rita diz, que é um juiz qualquer que vai dar uma ordem qualquer, claro, nós ainda vivemos num Estado de Direito. Mas depois torna-se profundamente arbitrário. Não é um juiz qualquer. Depois, é um Estado de Direito. Cada juiz toma a sua decisão mediante tribunais, a telha. Juízes, eu sei que vocês não gostam, mas é preciso respeitar a lei. Gostamos que a vamos a tribunais, ao contrário do Bloco de Esquerda que se escuda na imunidade parlamentar, nós respondemos. E, portanto, a ideia da perda automática de nacionalidade é inconstitucional. Não é com pena acessória, ela já pode ser decidida por um juiz. E por isso é que porque nós ainda vivemos sobre um primado e a possibilidade, pelo menos, de recurso à justiça. Bandidos de primeira e bandidos de segunda. Os que calham na mão do juiz têm uma consequência. Nós ainda podemos acreditar na justiça e respeitar a justiça. Não vale a pena estar a querer impor questões ilegais, porque sabem perfeitamente que elas são. E por saberem que elas são, é que André Ventura já disse que deixava cair a sanção automática para poder aproveitar e levar a lei. Na verdade, esta ideia da perda da nacionalidade por cometimento de qualquer crime grave não é sequer uma questão política ou doutrinária. Entretanto, apenas uma questão lógica. E nenhum português em sã consciência devia opor-se a isso. A modalidade de aplicação da lei é que devia estar em discussão, para poder ser bem estruturada, porque se a perda for automática, assim de forma brusca, haverá de facto muitas inconstitucionalidades. Imagine que alguém cometa um homicídio por legítima defesa, ou então que esteja a ser acusado de algum homicídio. Se não haver atuação de um juiz ou de um tribunal, como se provará a acusação ou então a inocência do ato? Portanto, se for para que a perda seja automática, que seja em situações que a própria lei deva prever. Por exemplo, se for apanhado em flagrante delito no cometimento de algum crime grave, aí sim, perde-se automaticamente sem necessidade de qualquer recurso, pois foi flagrado, então não há discussão nisso. Coisas assim deviam sim merecer a perda automática. Agora, em casos em que ele esteja a ser acusado, em casos em que ele não foi apanhado em flagrante delito, é claro, precisa-se de atuação de um tribunal para provar a acusação. E por outro lado, o que muitos imigrantes precisam de compreender é que essa medida é benéfica até para eles, pois que qualquer estrangeiro que cometer um crime grave contra outro estrangeiro, ser-lhe-á retirada a nacionalidade de igual modo. Portanto, a lei protege até o próprio estrangeiro. É apenas uma medida que visa transformar Portugal num país cada vez mais seguro. Apenas isso. As vermelhas do Chega nesta matéria, Rita Matias, para ajudar a aprovar a proposta. Outra das matérias que tivemos em conta na lei de estrangeiros, que tinha que ver com os apoios sociais, que também quisemos que tivesse sido considerada nesta lei. Portanto, que alguém que queira requerer a nacionalidade portuguesa não esteja a beneficiar de apoios sociais. Porque nós já temos tantos subsidiários, nós já temos tanta gente que anda, desculpa a expressão, a mamar do Estado. Porquê é que vamos estar agora a importar pessoas que tentam ter a nacionalidade portuguesa e ainda estão a beneficiar? Alguém vai esperar 10 anos e fazer provas de português e de cultura portuguesa para receber o RSI. Mas em que mundo é que vocês vivem? Mas tem que fazer, a par das provas de conhecimento. O Partido Social Democrata queria introduzir como critério, por exemplo, demonstrar o conhecimento através de certificados. Portanto, que as pessoas obtivessem um certificado que diz esta pessoa domina a língua portuguesa, a história e a cultura. Ora, basta perceber que há uma desregulação brutal numa série de setores que também têm certificados. Pensemos no caso dos TVDEs, onde é obrigatório o domínio da língua portuguesa, saber conduzir, um conjunto de características que depois, quando nós vemos na prática, não são cumpridas. A quantidade de Abduls, de Ramaz e outros nomes que não sabem conduzir, não sabem falar português e não sabem conduzir. Olha, certamente com menos grau de intensidade. E isso é uma coisa. Como é que retira essa conclusão? Não, é uma conclusão evidente. E se for honesta, se perguntar ao seu grupo de amigas, certeza, não é da minha percepção. Se a Eduarda for honesta, não tem nenhuma amiga que diz que quando vê que há um Mohamed no TVDE não aceita ir no TVDE. Não podemos fazer leis com base em percepções. Mas não é percepção, é factual. Há olha, até a revista Sábado já explorou a quantidade de pessoas que se aproximam de empresas, obtêm certificados para condução e dizem que têm um domínio de língua e depois não têm. Portanto, nós não podemos fazer agora um cartel para a venda da nacionalidade. E o Chega levou também esta preocupação. Não é bem para a venda da nacionalidade, mas é quase. Mas transponha a sua preocupação com os israelitas para o resto. É a lei Chega, que é a lei dos vistos gold.
Que é a lei, olha, a lei mas qual é que é o impacto real é a dos lei vistos que aumenta no país? riscos de corrupção em Portugal, tudo dados de 2025, aumenta riscos de corrupção em Portugal, abre 15 vezes mais a porta ao reagrupamento familiar do que a lei normal da imigração, e é a lei que tem sido utilizada sobretudo por oligarcas russos para poderem fugir às suas sanções. A lei chega para isso, a lei chega serve. É meramente para isso ideológico. Serve. Mas é isso só não porque querem essas pessoas resolver. são muito ricas. Porque se fossem muito pobres, a Joana já não estaria preocupada. Oligarcas Portanto, o russos, seu não há problema nenhum. não é controlar quem é que acede ao nosso país. É que os ricos não possam entrar. Porque a Joana odeia ricos. A Joana, por preconceito, gostava que fôssemos todos igualmente pobres. E todos dependentes do Estado. Eu não vendo para podermos ser nacionalidade e vocês vendem. Não, a Joana vende a nacionalidade. Porque se forem pobrezinhos a viver aos 20 e aos 30 em T1, T2, ali na Misericórdia ou na Baixa, a Joana já não se importa. Porque aí é para cumprir os seus planos globalistas. Vendem o direito de residência a corruptos. Isso é isso que o Chega faz. Isso é a lei Chega. E depois, quando eles querem meter o dinheiro nos offshores, aplaudem. Não é verdade. Aplaudem. Em relação à questão da nacionalidade, deixa-me dizer o seguinte. Houve durante a madrugada a continuidade das negociações, tal como eu disse ontem. Houve algumas aproximações. Um dos casos foi, enfim, alguma mudança que o PSD fez na lei relativamente aos apoios sociais. Portanto, uma das nossas exigências era que quem pedisse nacionalidade não esteja dependente de subsídios da Segurança Social ou que não esteja dependente de subsídios do Estado. E o PSD colocou na lei esta noite que quem pedisse nacionalidade teria que ter meios de subsistência. Houve aqui uma aproximação em vários pontos, também houve aproximações do Chega, porém, até ao momento em que foi a votação de hoje, não se chegou a um consenso ainda em relação à lei final, e há alguns aspectos que nos continuam a dividir, sobretudo dois. Um deles tem a ver com a perda da nacionalidade, como eu ontem referi, e isto é simples de perceber. A nossa perspectiva é quem comete crimes de terrorismo, de homicídio, de violação, crimes graves, deve perder a nacionalidade. E deve perdê-lo não está dependendo de um tribunal em Lisboa, no Porto, em Ponta Delgada ou em Cascais. Perde a nacionalidade, se a tiver obtido, não sendo português. Portanto, se cometer estes crimes, perde a nacionalidade. O PSD acha que isto não é... Seria de forma automática e o PSD acha que não. O PSD acha que não. Este é um ponto que ainda nos está a dividir. O segundo ponto tem que ver com a obtenção fraudulenta da nacionalidade. Para nós, quem obtém a nacionalidade de forma fraudulenta, por exemplo, com documentos falsos, com declarações falsas, com recurso a burlas ou outras coisas, não é por passar mais ano ou menos ano que se mantém nacional. Quando for descoberta a burla, quando for descoberto o engano, perde a nacionalidade. O PSD acha que não. Portanto, eu diria que nesta fase estamos numa situação em que houve algumas aproximações, não houve ainda a possibilidade de um consenso. Até segunda-feira, às 18 horas, há a possibilidade de fazer avocações para o Parlamento, para a discussão final de terça-feira. Penso que os dois partidos o vão fazer. Vamos ver se é possível chegar ainda a um entendimento ou não. Nós gostaríamos que, vamos lá ver, uma negociação política é sempre aproximações. Nós não vamos ceder nisto, que quem comete crimes graves perca a nacionalidade portuguesa. Agora, podemos ter uma redação A ou uma redação B, mas não vamos ceder no princípio. O princípio é que quem comete crimes em Portugal e obteve a nacionalidade portuguesa não pode ser português. E o mesmo em relação à obtenção fraudulenta, porque acho que não faz sentido que alguém que obteve a nacionalidade com recurso a um documento falso se mantenha português. Francamente, não acho que faça sentido. O PSD já deu, ainda hoje, como eu lhe dizia, também sinais de alguma aproximação, como este caso. Nós exigíamos que não tivesse dependente de subsídios, o PSD colocou ter meios de subsistência. Este é o tipo de coisas que podem ser feitas, ainda há um caminho para fazer até terça-feira, a votação final, vamos ver se é possível ou não. Eu acho que era bom o país ter uma lei da nacionalidade, mas não pode ser a qualquer custo, tem que ter uma lei da nacionalidade boa e com os valores certos. Os valores certos são estes. Nós queremos, não temos nada contra quem se esforça por ter a nacionalidade portuguesa. A nacionalidade portuguesa é um bem inestimável, é a nossa maior ligação ao nosso país, mas também não podemos que terroristas, violadores e homicidas estejam a beneficiar livremente da nacionalidade portuguesa. Mas a alteração do Código, pelo caminho da alteração do Código Postal, do Código Criminal, Penal, isso não é viável, não seria viável? Vamos ver, nós entendemos que deve estar na lei da nacionalidade porque é uma questão sobre nacionalidade. E, portanto, deve estar na lei da nacionalidade porque lá estão os seus requisitos de aquisição de nacionalidade. Também devem estar lá os requisitos de perda de nacionalidade, na nossa perspectiva. Vamos ver agora como é que isso se materializa e se é possível fazer este caminho. Como digo, para nós mais do que a forma é o conteúdo. Tem que ficar claro em Portugal e tem que ficar claro para os 1,5 milhões de imigrantes que nós não temos nada contra ninguém, mas quem quiser obter a nacionalidade portuguesa vai ter que passar por um processo legal, tem que passar por um processo dentro da lei, por isso é que somos um Estado de Direito, e se cometerem crimes sendo portugueses, perdem essa nacionalidade e perdem imediatamente, porque um terrorista não merece continuar a ser português.